Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes na administração de tão pouco, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Um evangelho extenso, uma parábola com muitos ensinamentos. A gente vai começar da frente para trás. A gente vai começar ao contrário, lá pelo final. Porque é importante nessa parábola entendermos que Jesus não está falando aqui de dinheiro. Apesar da parábola falar dos talentos, mas Jesus não está falando do dinheiro. E isso é de extrema importância para a gente entender, porque infelizmente
Alguns vão pegar esse trecho aqui para utilizá-lo de uma forma pouco coerente. Vamos pegar aqui, ó. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus não está falando de dinheiro. Jesus não está falando de que quem tem que ter cada vez mais. Não é isso. O primeiro ponto da parábola é a gente perceber que Deus está falando aqui dos dons, da sua graça. Porque o Senhor, Ele é dono de todos os dons. Deus é pleno. E a possibilidade de nós encontrarmos com o Senhor e cada um dos outros irmãos e irmãs encontrarem com o Senhor é justamente ir identificando. Deus queira que na vida de cada cristão os dons de Deus. Não somos deuses, mas recebemos os dons de Deus. E esses dons são justamente para como rastros e colocando a trilha do Senhor. Como se a nossa própria vida a serviço de Deus, com aquilo que Ele nos deu e continua dando, que como que a nossa própria vida fosse um caminho, e Deus queira também que seja um caminho seguro para mostrar Deus. Para mostrar, olha, é por aqui. Vai por aqui que você vai encontrar o Senhor. Eu também encontrei o Senhor. É isso. Então são os dons. E aí sim, a quem tem muito, se for da vontade de Deus, será dado mais. E a quem tem pouco, o problema não é ter muito ou pouco. E aqui a gente vai para o segundo ponto do Evangelho. Percebam que Jesus fala assim, ó. A cada um foi dado de acordo com a sua capacidade. Gente, isso é fantástico. Porque a gente vai perceber, a gente vai perceber que a matemática de Deus é totalmente diferente da lógica humana. A Deus pouco importa se aquele primeiro tinha 5, se o segundo tinha 2, o terceiro tinha 1, se tinha um que tinha 10, 20, 40, se tinha outro que tinha 2, se tinha um que tinha meio. Pouco importa isso para Deus. Porque para Deus importa Ele respeitar a nossa individualidade. Se nós temos condição de receber muito, trabalhar esse muito e devolver para Deus, independente do quanto for essa devolução, é isso que Deus quer. Cada um conforme a sua capacidade, ou seja, o Senhor, antes de nos dar, Ele olha para a gente com o máximo de verdade. Ele olha para a gente com um respeito enorme. Gente, eu não canso de dizer isso. Deus não nos invade. Nunca. É impossível para Ele. E por isso, Ele vem falar. Percebam que a frase de Deus é a mesma, tanto para aquele que devolveu 5, quanto para aquele que devolveu 2. Olha a frase. Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Olha também aqui como que Deus nos ensina a cuidar dos nossos próprios dons. E isso é muito importante. Porque haverá alguns tendo muitos ou pouco, porque isso depende mais da pessoa do que dos seus talentos. Que pode, né? Não tô falando que vai, mas que pode começar a achar que é a última bolacha do pacote.
Não é assim que funciona? Muitas vezes. Até num tempo de tanta rede social, a gente quer sempre ser reconhecido como aquele que pode mais. Percebam a lógica de Deus. Mesmo o que tinha mais, o que tinha menos, Jesus fala a mesma coisa. Fostes fiel na administração de tão pouco. Então não pensemos nós que, nossa, nós estamos demais, nós estamos na crista da onda. Não é por aí. A gente tem que se alegrar sim com aquilo que Deus nos dá. A gente pode trabalhar, e é um convite de Deus que a gente trabalhe os nossos dons, coloque a serviço do irmão, da irmã. Se a gente ganhar mais ou menos, ótimo, desde que seja de maneira correta, de maneira honesta, justa, que a gente possa dar um carimbo de Deus em tudo que a gente faz, não importa se é mais ou menos. O importante é se colocar a serviço do Senhor. Independente da quantidade, Deus vai olhar para a gente e falar a mesma coisa. Você foi bem e administrou tão pouco. Que a gente entenda isso. Que tudo pertence a Deus. E por isso a devolução para Ele. E por isso não ficarmos achando que podemos muito, que somos muito. Isso é uma das tentações do deserto. Não. Quem pode é Deus. A administração, os dons são dele. O nosso papel é sermos servos bons e fiéis. E também percebermos a resposta daquele servo que não quis trabalhar aquilo que recebeu. Gente, ele vai tentar bajular. Ele vai falar, olha, eu sei que você é severo. Eu sei como é que você trata as suas coisas. Olha, eu sei que você espera isso, aquilo. Eu te conheço, Senhor. Mas não adianta, gente. Não adianta a gente achar que nós vamos negociar com Deus. Por que nós não iremos negociar com Deus? Nem durante a nossa vida, nem quando chegarmos ao nosso julgamento particular. Porque em Deus, só cabe a verdade. Negociação, muitas vezes, vai envolver você mostrar algo que vale e aí você quer mostrar que vale um pouco mais. E aqui a gente está falando só de coisa lícita. Mas normalmente é isso, você negocia querendo exaltar aquilo que você tem. Com Deus não funciona assim. Deus quer a nossa verdade. Deus quer o nosso coração aberto para Ele. Então que a gente possa ter essa oportunidade de enxergar a nossa vida como um dom de Deus. O convite hoje, muito especial, Deus pede para cada um de nós para que a gente nos olhe e perceba o quanto nós somos lindos, quanto nós somos plenos, repletos da graça do Senhor. Ele dispôs de alguns dos seus bens para nós. Busque olhar para você e não deixar a imagem cair igual hoje tantas vezes, né? Não. Olhe para você com essa alegria de Deus, com essa sede do Senhor. E perceba o tanto que Deus tem cuidado de você, o tanto que eu tenho que olhar para mim e perceber o tanto que Deus tem cuidado de mim. E se alegre com você, se alegre com a obra que é a sua própria vida. Se tem algo para melhorar, ótimo. Deus continua dando seus dons, Deus continua dando o seu tempo. Perceba que a palavra fala que ele demorou muito para voltar. Isso é o quê, gente? Isso é a oportunidade que Deus nos dá para semear as coisas dele por meio da nossa vida. Porque Deus quer dar-nos tempo.
porque Ele quer que devolvamos para Ele, a nós mesmos. E Ele tem alegria em nos receber. Perceba a palavra de Deus. E aí a gente termina aqui. Vem participar da minha alegria. Deus, Ele dá tudo dele. Por isso Ele pede realmente que nós possamos entregar o nosso tudo, mesmo sendo tão pouco. Ele não liga. Não se ache fraco demais, pequeno demais. Aos olhos de Deus, você é tudo. Porque o que importa para Ele é só você. Querido Jesus, muito obrigado por tanto carinho que o Senhor demonstra a cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Precisamos muito da Tua presença para até mesmo nos enxergarmos com os Teus olhos. E não nos deixeis afastar de Ti, Senhor. Obrigado por Suas palavras hoje. Dá-nos a graça, Senhor, de nos colocarmos na Tua presença e de sermos servos bons e fiéis. Amém.